Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles nas hospedarias. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenham medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos uma das festas mais importantes do nosso calendário litúrgico. Eu costumo sempre lembrar que a segunda maior festa do nosso calendário, a primeira, sem dúvida, é a Páscoa, que é a maior de todas, é o ápice do nosso calendário, da nossa fé cristã. Mas a segunda maior festa é, sem dúvida, o Natal do Senhor. É Deus que se faz um de nós para que nós pudéssemos conhecê-lo. Pouca gente para pensar na dimensão teológica deste fato. Deus que se faz gente. Até então, ninguém nunca tinha visto Deus. Não se tinha noção de como Deus era. Mas Deus amou tanto a humanidade, a sua criação, que Ele quis que nós o conhecêssemos. E por isso Ele se fez um de nós.
Ao se fazer um de nós, ele engrandeceu a humanidade. Ele nos possibilitou ter uma parcela de divindade, algo que também muitas vezes nós não imaginamos. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Soubemos com o evento do nascimento que Deus tem faces humanas. E para que todos pudessem conhecê-lo, ele se fez o menor de todos. Quis nascer de uma mulher, como nasce todo ser humano. E quis nascer de uma mulher humilde, num lugar extremamente pobre, para que todos pudessem conhecê-lo. Se ele tivesse nascido num palácio, poucos o teriam conhecido, porque nem todos têm acesso aos palácios. Mas ele escolheu o lugar mais simples para nascer, para que os mais simples dos seres humanos pudessem conhecê-lo. Nasceu numa manjedoura. Quando nós falamos manjedoura, vem à nossa ideia uma imagem um tanto quanto romantizada, mas não tem nada de romântica uma manjedoura, porque ela é uma estrebaria de animais. Quem é que vê romantismo num lugar onde os animais se alimentam? Não tem nada de romântico. Ali está um Deus que se faz tão pequeno, num lugar tão marginal, para que todos pudessem vê-lo na sua grandeza. E os primeiros a receber a notícia do anjo foram os pastores, pessoas pertencentes a povos nômades, invisíveis, que passavam a noite cuidando de rebanhos. Foram escolhidos por Deus para serem os primeiros a encontrarem com o menino na gruta de Belém. Veja como Deus nos surpreende. De tão grande, de infinitamente grande, ele se faz infinitamente pequeno para os pequenos, para que todos se engrandecessem com o evento do seu nascimento. É isso que nós celebramos hoje. Esse Deus tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão acessível e tão pequeno, que ninguém pode ter desculpas de que não tem possibilidade de conhecer Deus. Ouvindo hoje a reflexão do Papa Francisco, da missa do Natal lá em Roma, Papa Francisco dizia: nós temos que voltar ao presépio. Voltar ao presépio significa nós voltarmos à humildade, à pequenez desse grande Deus, para que nós o sintamos perto de nós. É um fato que não deve acontecer só na noite de hoje, mas todos os dias da nossa vida deveríamos voltarmos para o presépio. Voltarmos no sentido de nos achegarmos aos mais humildes, aos presépios dos nossos tempos, que são muitos, de diferentes formas, com diferentes nomes, em diferentes lugares e situações, em diferentes pessoas, povos. Temos muitos presépios hoje, ou seja, muitos lugares de marginalização. O texto do Evangelho que ouvimos diz que Jesus nasceu num presépio, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Belém, embora fosse uma cidade pequena, tinha sua importância, porque era a cidade de Davi,
tinha hospedaria, mas estava cheia. Era época de recenseamento, a cidade estava repleta de pessoas e não sobrou lugar para ele na hospedaria. O que esse texto tem a nos dizer? Que ainda hoje não há lugar para ele, não só nas hospedarias, não há lugar para ele em muitas de nossas mesas na ceia do Natal. Há inúmeras famílias que celebram hoje o Natal sem saber que é o Natal do Senhor. Muita gente, aqueles que podem, obviamente, terão uma mesa farta, mas às vezes nessa mesa farta falta o essencial, falta Jesus, porque não se dá conta que é o nascimento dele que nós comemoramos nesta noite. Que Natal nós celebramos se o principal não estiver na nossa mesa e no nosso coração? É por isso que nós nos preparamos durante 4 semanas, para que hoje nosso coração estivesse cálido como uma manjedoura. Mesmo que seja um mínimo de conforto, ele deve encontrar no nosso coração. Mas isso só será possível se nós tivermos preparado esse coração, como Maria preparou aquele lugar improvisado para dar à luz. Nós devemos preparar nosso coração para recebê-lo, e eu penso que vocês que estão aqui hoje, todos prepararam de alguma forma, seja participando da novena do Natal, seja rezando em casa com a família, seja praticando obras de caridade, ajudando o próximo, amando seus semelhantes, ou fazendo tudo isso. Cada gesto desse é como se o nosso coração fosse se recobrindo de coisas boas para receber Jesus nessa noite. E aí sim tem sentido uma ceia para celebrá-lo, uma ceia que lembre a ceia eucarística, não uma ceia vazia da presença dele, mas uma ceia que seja extensão da ceia eucarística, porque nós preparamos o nosso coração para recebê-lo. É muito triste saber que uma parcela significativa da humanidade hoje não celebra dessa forma. Tem gente que nem a missa do Natal vem. É claro que eu não me refiro àqueles que não podem vir à missa por alguma razão, como por exemplo, enfermidade, idade avançada, mas eu me refiro daqueles que ignoram Jesus, daqueles que têm todas as possibilidades para vir nesta noite celebrar o seu nascimento e que não vêm, que preferem outras coisas. Natal é festa religiosa, é festa cristã, não é uma festa pagã. Mas às vezes muitos cristãos paganizam a festa do nascimento de Jesus, como se não tivesse esse elemento central da nossa fé. Que hoje o nosso coração esteja aberto para acolhê-lo, que vejamos neste nascimento que celebramos, aquilo que Isaías apontou na primeira leitura, o fim de todas as coisas ruins do mundo. Isaías pintou um quadro com tintas fortes para falar de um momento difícil, doloroso, mas que com a chegada de Jesus tudo se transformaria. Por mais doloroso que seja o momento que estejamos vivendo, se houver lugar no nosso coração para Ele, essas dores se amenizam. É isso que Isaías nos fala na primeira leitura.
e que a carta a Tito da segunda leitura reforça dizendo: o mundo será melhor, nós seremos melhores, se nós abandonarmos paixões mundanas, coisas que não nos levam a nada a não ser a coisas ruins. E quantas vezes gastamos nossa vida com coisas tão irrelevantes, ruins de fato, e não tomamos consciência da grandeza de Deus. A carta a Tito foi escolhida para ser lida nessa noite do Natal, para enfatizar: o Natal vai acontecer de fato na nossa vida se nós abandonarmos as coisas que não nos levam a Deus, ou seja, a verdadeira conversão. E foi disso que nós rezamos, refletimos durante as 4 semanas do tempo do Advento. Nessa noite, a coroa do Advento deu lugar ao Círio Pascal, a luz de Cristo que ilumina a nossa vida. Cristo é a luz do mundo. A estrela de Belém hoje brilha mais do que nunca, e esse brilho deve chegar no coração de cada pessoa, e possamos levar essa luz a todos aqueles que ainda vivem nas trevas, as quais o profeta Isaías tão bem acentuou na primeira leitura. Que tenhamos esse compromisso de ser luz e levar essa luz para os nossos irmãos. É o que nos pede a liturgia da noite do Natal. E agora